Sejam muito bem-vindos ao podcast Noivo Despreocupados, e aqui a gente tem como objetivo sanar as dúvidas dos noivos. Eu sou o Gui Calegari. Eu sou a Ana Calegari. E o tema de hoje é decoração de casamento. E a primeira pergunta que a gente faz é: a decoração de casamento tem que ser a preferida dos noivos ou da tendência? Bom, existem várias possibilidades, né? Uma delas é a noiva já tem aquela cor predileta, aquela cor que já vem com ela desde pequena. Sempre a mulher já tem aquela ideia de cor que gosta mais, ou é o azul, é o rosa, é o bordô. Então eu acho que se essa cor agrada, essa cor ela tem que levar para o dia do casamento. Então procurar ver as flores nessas cores e levar essa cor. Também não acho ruim, nada contra acompanhar a tendência. Né? A tendência também pode ser uma boa possibilidade, até de você encontrar mais coisas no mercado, enfim, mas eu acho que a noiva tem que estar muito tranquila para escolher o que ela gosta, né? Para o dia dela. Essa tem que ser uma escolha muito pessoal, que é o momento dela, é um momento único, então assim, ela tem que levar para a festa aquilo que ela vai se sentir bem, aquilo que vai dar o brilho, dar o glamour, porque a decoração é o que enfeita, né? Então, os enfeites têm que ser no gosto da noiva. Ela precisa pensar nisso e organizar harmoniosamente essa questão das flores e das cores para o casamento dela. Então, com relação às flores, quais são as flores disponíveis para usar para a decoração? Infinitas flores, né? Porque falando em flor, não tem flor que não seja bonita. Né? Pelo menos aos meus olhos, assim, eu gosto de todas as flores. Eu não consigo ver uma flor e falar, essa flor é feia. É como ver uma noiva vestida de noiva e falar, essa noiva não ficou bonita. Toda noiva é bonita e toda flor é bonita. Então, há uma variedade muito grande de flores e de estilos de decoração. Você pode fazer uma decoração com rosas colombianas, né, que são lindas, maravilhosas, grandes, e ficar linda, né, vai ficar linda, maravilhosa. Você pode fazer com flor do campo, com vasos de margaridas, que também, no conjunto, naquilo que você montar da decoração, também vai ficar muito bonito. Então, é gosto da noiva e quando você olha, você vai ver bonito. Não tem como você olhar uma flor e não achar bonito. Então, vai depender daquilo que a noiva escolher, do estilo que ela quiser fazer, que vai ficar bonito. E com relação à decoração para cerimônia, suportes, o que você vê mais usando hoje em dia? Hoje se usa mais caminhos, né? Caminhos de chão, que a gente chama, né? Que são caminhos com florzinhas bem pequenas, que chama gipsofila, que é aquele tradicional mosquitinho que as pessoas costumam chamar popularmente. Tem o asten, que é uma flor, acredito que até nova, deve ser uma mutação de alguma gipsofila com alguma margarida, porque ela não é uma margarida, também ela não é uma gipsofila, ela é uma florzinha mediana. E ela é campestre, né? A gente consegue comprar no Ceasa de produtores que produzem em campo aberto, não é de estufa. E ela é bem bonitinha e ela enche e faz um caminho bem bonito no corredor da noiva, né? Não necessariamente tem que usar só esse tipo de flor, você pode usar com lisianthus, você pode colocar uma folhagem, né? Mas quando você quer um caminho assim todo igualzinho, a opção é a asten ou a gipsofila. A gipsofila, por ser muito pequenininha, você tem que colocar muita quantidade para dar um volume, para que fique um volume bonito, né? Para você olhar e ver um volume de flores maior, talvez o custo seja um pouco mais. Então essa opção da asten, ela é uma flor mais campestre, com um custo um pouco menor, então você consegue fazer com menos quantidade o mesmo volume, mesmo caminho, né? E aí fica bem bonito, caminhos de chão. Hoje se usa isso, mas assim, a decoração ela muda muito, ela é como moda, né? Ela vai e volta, né? Antigamente os arranjos de cerimônia eram arranjos altos, redondos, ainda hoje também usa. Aqueles, né? Iluminados, aqueles Isso, as de colunas fibra, iluminadas, né? Tinha umas colunas de ferro e normalmente se ligava um tecido, né? Um tecido que fazia o caminho da noiva, se chama nave da noiva. Então era aquele tecido ligando uma coluna a outra. Depois começou a fazer com Smilike, que depois folhagem, isso, né? Começou a usar uma plantinha que ela é um cordãozinho que vai se enchendo de folhagem, que se chama Smilike.
e aí você vai ligando uma coluna da outra com esse daí. Eu já cheguei a fazer cerimônias que a gente colocava tocha. Em cada arranjo redondo, você colocava uma tocha para estar acesa no caminho à noite. E assim, existem coisas que você faz uma vez para nunca mais fazer de novo. Porque eu me lembro que eu fiz esse caminho com esses vasos de flores, né? Eram altos, em cima de uma coluna de ferro e tinha uma tocha bem no meio. E aí começou a cerimônia e a tocha era gasolina, diesel, alguma coisa assim, inflamável e o fogo. E aí a noiva entrou, tal, normal. E eu fiquei olhando aquilo e assim, eu vi as crianças correndo e aquilo me deu uma sensação assim, putz, se uma criança encostar nesse arranjo e bater nessa tocha, isso vai pegar fogo, né? E assim, eu fiquei lá esperando, rezando para acabar a cerimônia, para me tirar aquela tocha, para nunca mais colocar a tocha em cima do arranjo no caminho da noiva, né? Então assim, às vezes existem coisas que você faz uma vez e, putz, nunca mais vou fazer isso, porque isso pode dar alguma coisa errada, enfim. Eu já fiz muita coisa de decoração. Antigamente tinha umas colunas que elas eram de fibra, e era uma fibra leve, que dentro dela você colocava uma lâmpada para iluminar, só que ela era leve. E casamento no campo, o que acontecia? Ventava. E aí tinha o tecido, que você ligava o tecido nessa coluna, e aí quando o vento batia, fazia uma bolsa naquele tecido, e ele levava tudo. Tinha um arco também de fibra, aí caía o arco, caía as colunas, e aí tipo a noiva estava para entrar, e você tinha que tirar os arranjos, arrumar o arranjo rapidinho, colocar de novo. Descer um helicóptero, e foi todas essas colunas. Essa época ainda foi coluna de vidro. E aí, na época dessas colunas de fibra, que eram leves, a gente colocava um garçom para cada coluna, para ficar do lado, para até a noiva passar e entrar, porque se fosse cair, o garçom já estava ali segurando. Então, decoração era um estresse muito grande, né? A gente fazia umas coisas mais fantasiosas. Tinha um arco também de fibra, que a gente enfeitava o arco e colocava na entrada, mas era um arco, tipo um arco medieval, né? Só que ele era de fibra, era leve, e aí você enfeitava todo esse arco que também muitas vezes batia o vento e o arco caía, então eram coisas bem complicadas. Hoje essa questão de caminho de chão é muito tranquilo, não tem como cair, não, né? Então assim, as coisas vão ficando mais fáceis. Até um período atrás, quando você me falou do helicóptero, eu me lembro, mas foram colunas de vidro. E aí caiu, e quebraram as colunas, e aí teve que diminuir, deixar algumas no chão, não me lembro o resultado. Enfim, os casamentos acontecem, né? Mas esse tipo de coisa é bem complicado mesmo. O helicóptero é um problema, além tem que ficar esperto, se for descer perto da cerimônia. E além do que, às vezes, a grama, todo o material que ele levanta com aquele vento, acaba indo para os copos dentro do salão, então... não pode descer tão próximo, sobrevoar. É que esse casamento a noiva quis jogar pétalas, né, nos convidados, então ela fez um rasante muito baixo e aí realmente caiu umas colunas. Acho que nós substituímos lá no dia. Mas decorações... E essa decoração vintage que o pessoal tem feito esses tempos agora, qual que é a vantagem dele? Quando você tem um acervo com umas peças antigas, ou mesmo que sejam novas, mas com essa cara mais de antiga, né? Fica bem bonito. Você monta uns joguinhos e aí você usa mais peças, usa menos flores, na verdade. E elas são bem tendenciosas para casamento de dia, para casamento no campo. Hoje também usa muita folhagem, umas folhagens coloridas, né? Então, tem muita possibilidade, né? São muitas criatividades, né, dos próprios decoradores e também muitas tendências que as noivas acabam trazendo, olhando, né, fotos e acabam trazendo e você acaba assimilando, né, fazendo o que elas querem. Na verdade, o decorador ele tem que estar bem aberto e bem disponível para fazer o gosto da noiva, né? E lógico, dar algumas sugestões, isso faz parte. Mas tem noiva que chega e fala, olha, eu não entendo nada de flor, mas eu queria de tal forma. Tem noiva que já entende um pouco mais, já acompanha, já estuda um pouco mais, então chega um pouco mais preparada. Porque, na verdade, uma noiva, para escolher uma decoração, assim, dizer que ela conhece é muito difícil, porque não é um métier, né? É a primeira vez que ela está escolhendo uma decoração. Então, o profissional ele tem que estar muito
muito atento, muito cuidadoso em mostrar, montar o arranjinho, montar a combinação que vai ficar, se for de arranjo de mesa, da cerimônia também, mostrar através de fotos, né? Para que ela entenda, para que ela veja como vai ficar, né? Porque ela vai ver só na hora que ela entrar, ela não vai ver isso antes, a não ser através de fotos, vídeos, algumas coisas nesse sentido. Então, quando vai se montar uma decoração, tem que ter uma reunião com calma, com cautela, para essa parte, principalmente da mesa de convidado, fazer a mesa posta, fazer o modelinho do arranjo, com os guardanapos, com o suplá, com taça, para que ela... Mostrar mesmo. Tá, mostrar para ela de uma cor, de outra. Às vezes você monta e aí que você monta, putz, não, ela vem com uma cor e aí monta, ela fala, não, essa cor, puta, não gostei. Aí vai montar de outra cor. Às vezes a noiva muda do laranja pro vermelho, né? Às vezes ela precisa ver ali o visual, experimentar aquela experiência de olhar para poder decidir. Então... se tiver fotos já de várias combinações, fica até mais fácil, né? Porque ela já fez aquela montagem, a noiva vai olhar, e aí, como é que tá? Esse não gostei desse azul, não gostei desse guardanapo assim. É bom montar sempre a mesa. E falando da mesa de convidados, então, quais são os arranjos de convidados? Como é que eles são? Como eles podem ser, né? Olha, podem ser de várias formas, né? Só que tudo tem que ser dimensionado e direcionado para o tipo de evento que for e até a questão do tamanho da mesa. O tamanho da mesa do convidado, ele influencia necessariamente no modelo de arranjo. Porque se você tiver uma mesa de 1 metro, você vai por 4 pessoas ou 6 no máximo, o arranjo tem que ser pequenininho, né? Porque você tem que ter espaço para as pessoas comerem, tem que ter espaço para o suplá, para o prato, enfim. Se você tem uma mesa de 1,20, você já consegue pôr um arranjo um pouco maior, de repente um arranjo de vidro alto, ou de repente um arranjo em cima da mesa. As pessoas reclamam muito dessa questão de não poderem falar uma com as outras porque tem um arranjo no meio. Né, o arranjo está atrapalhando. Então, alguns cuidados tem que se tomar. Em um arranjo ser baixo, numa altura que dê para as pessoas conversarem, né, um arranjo de 10, 15 centímetros aí, ou ter um arranjo que ele tenha um suporte fino ou transparente de vidro ou de ferro e o arranjo esteja acima de 80 centímetros, que é acima da cabeça das pessoas, que aí as pessoas também podem conversar. Porque o muito comum, quando você põe um arranjo à altura dos olhos, as pessoas tiram aquele arranjo, colocam embaixo da mesa, ou colocam do lado, no chão, se é de vidro acaba quebrando, então todo esse cuidado tem que ser visto. Hoje existem assim arranjinhos de mesa que às vezes as próprias noivas guardam vidros de conservas, vidros do dia a dia de uso e acabam enfeitando com rendinha, enfeitando com juta, e elas mesmas trazem os joguinhos de garrafinhas. Aí você usa um espelho, uma madeirinha embaixo, um livro antigo, né? E aí você monta aquele joguinho de 3 com tamanhos diferentes, são super bonitinhos, assim, e enfeitam a mesa e não tem muito custo, né? Eles acabam um custo baixo e ficam super bonitos. Então, tem muita variedade de arranjinhos de mesa. Eu acho que o que não pode é não ter, né? E acho que também não pode se colocar um arranjo muito grande numa mesa que não seja grande. Existem mesas de 2,5 a 3 metros que aí sim comportam os arranjos grandes, né? Mas são mesas grandes para 10, 12 pessoas, mesas redondas. Então, esse tipo de arranjo comporta nessas mesas. Então, isso também tem que ser pensado quando vai montar. E uma outra coisa que é muito tendência hoje também são as mesas de família, né? As mesas de jantar, como a Santa Ceia, né? Que eu gosto tanto. São mesas compridas e no meio dessa mesa, então, vai um cordão de flores do começo ao fim, baixinho, né? Para que as pessoas possam conversar, as famílias possam se interagir, às vezes a família do noivo, quando a noiva às vezes nem tiveram tempo de se conhecer. Enfim, então isso também é bem tendência e fica muito bonito numa montagem do salão, quando você tem algumas mesas redondas e tem uma mesa ali que é preparada para a família, e uma mesa retangular com esse arranjo. Você pode, se for à noite, você pode encaixar nesses arranjos uma tulipinha, né, que é uma coisinha levinha, com uma velinha dentro para dar uma iluminada. Então tem muita possibilidade assim, de arranjos. E falando de mesa de convidados ainda, como é que funciona o suplaço? Quantos cabem? Como é que a gente dimensiona quantos que podem caber na mesa para não ficar também muito cheio, muito apertado? E também, às vezes,
naquela mesa vazia, se colocar 4 suplás numa mesa que cabe uns 7, 8, como é que funciona isso? O supply é aquele suporte que você usa para um serviço de jantar quando você vem e coloca o teu prato em cima dele, né? Ele tem que ter um espaço entre um supply e outro aí de pelo menos de 5 a 10 centímetros, porque não dá para você colar um no outro, porque também você tem que ver que a pessoa não vai sentar naquele espaço minúsculo, né? Vão vir as taças, né? Vão vir as taças. Então, assim, uma mesa, por exemplo, de 1,20 hoje, ela cabe aí na média de 7 suplás, que eles têm uma média de 35 a 40 centímetros. Existem suplás maiores e existem menores também. Todo esse cálculo, esse cuidado tem que ser falado com a decoradora ou com a assessora da festa, mas isso tem que ser medido. Uma mesa por exemplo, de 1,20 não dá. Por 8 suplás, eles ficam muito encostadinhos um no outro, então vai atrapalhar na hora das pessoas se servirem, porque tem o talher do lado. Então, isso tem que ser bem dimensionado, tem que ser avaliado também. E com relação à mesa do bolo, quais são os tipos, suportes e como pode ser montado nas mesas do bolo? Olha, existem assim alguns formatos mais tradicionais, que são os arranjos grandes do lado, os arranjos menores, né? Você vai vindo. Normalmente o que você faz? Você coloca os arranjos grandes atrás e os menores na frente, mas do lado da mesa, deixando o bolo no meio e deixando um espaço para que quando os noivos vão tirar a foto, eles tenham espaço entre o arranjo grande e o outro arranjo para caber os noivos de frente com o bolo. Para não ficar na frente do bolo. Senão fica aquele arranjo. E uma coisa que não fica bom nas fotos, e o fotógrafo também tem que ter o feeling disso, é quando o arranjo fica muito perto dos noivos, que aí ficam os noivos e aquele arranjo bem grudado na cabeça dos noivos. Isso não fica legal. Uhum. Então o arranjo grande tem que ter uma distância dos noivos. E aí tem o bolo numa altura ideal. Uma outra coisa que também faz parte da decoração e que as noivas têm que estar atentas é o tamanho do bolo proporcional ao tamanho dos noivos, né? Porque se o bolo for muito alto e a noivinha não for alta o suficiente para que ela apareça por cima do bolo, ela vai ficar escondida atrás do bolo. Aí o feeling é você fazer uma foto do lado, né? Os noivos ficam do lado e o bolo fica do outro lado. Então aparecem os noivos e depois o bolo. Quando o bolo é um tamanho ideal que os noivos conseguem, né, passar o rosto por cima do bolo, aí dá para você fazer a foto do bolo, o bolo na tua frente. E muitas vezes pedir para que se tire um andar do bolo. Os bolos normalmente são de andares, então olha, eu não quero o bolo tão alto porque eu não sou tão alto, então tira um andarzinho do bolo. Isso se faz na decoradora, porque normalmente os bolos hoje eles não são bolos comestíveis, eles são bolos fakes, né, que são feitos artificialmente. Então provavelmente são de isopor e aí tira um andarzinho do bolo. Ou acrescenta, né? São cuidados que tem que se ter com essa questão de mesa do bolo. Por que hoje é mais comum o bolo fake, né? Aquele que é decorado, do que o bolo comestível? Olha, no começo da minha profissão, 20 anos atrás, os bolos eram todos comestíveis, mas existiam aqueles bolos colchão, que eu acho que vocês nem vão lembrar disso, que era um bolo grande, né? Enorme em cima da mesa. E aí você cortava esse bolo, né? Era o bolo colchão. Depois tinha os bolos redondos que você colocava no suporte, eram naturais, mas você tinha que ter uma boleira, uma pessoa especializada em passar o bico, o chantilly para ficar certinho, né? E nem sempre você tem uma pessoa especializada para levar para o evento para fazer isso ali na hora. E outra que assim, o tempo também de exposição do bolo durante a festa, às vezes não é uma coisa muito legal. Ele não vai ser servido gelado, às vezes não vai manter, né, a qualidade por ficar muito tempo fora da geladeira. Então, quando surgiu essa questão desse bolo de isopor, esse bolo decorativo, eu acho que foi assim, todo mundo abraçou como a opção perfeita, entendeu? Você tem um bolo bonito para foto e você tem um bolo guardado na geladeira, geladinho, para ser servido na hora que for passar o bolo aí, dependendo. Porque alguns recheios podem estragar ali, né? Sim, sem dúvida. Alguns recheios podem estragar. Acontecia muito, às vezes, das pessoas falarem, fui na festa e o bolo estava estragado. Hoje você praticamente não vê isso acontecer, né? Porque você faz o bolo, monta ali na hora, guarda na geladeira e só serve. E o bolo fica bonito lá, fake, a festa inteira, do começo ao fim. Quem quer tirar foto antes, depois, durante, o bolo vai estar lá enfeitando a mesa o tempo inteiro e para fazer as fotos. Então, eu acho que
foi uma opção bem sábia e bem aceita por todo mundo do mercado aí de casamento. Muitas noivas fazem um bolo de pasta americana, todo trabalhadinho, e o último bolo, o topinho do bolo, elas fazem de bolo de verdade, né, o bolo comestível, e fazem como o demais só para elas cortarem, e aí elas pegam esse bolinho e levam para casa, guardam, congelam para comer depois de um ano. Tem uma tradição de guardar o bolinho para congelado e comer quando fizer um ano de casamento. Existem algumas histórias assim. Então elas fazem esse tipo de bolinho para isso, mas são bem poucas assim que acabam fazendo isso. Mas é uma opção também, entendeu? E como que a noiva deve se comunicar na questão da decoração? Como que ela tem que fazer o processo de escolha, ver como são as decorações preferidas dela, como que ela imagina a decoração dela para mostrar para a decoradora? Como eu falei no início as noivas elas já têm uma cor de preferência, né? A gente tem uma cor que você gosta mais. Se essa cor, provavelmente ela vai estar na sua decoração. Então, o que elas podem fazer? Hoje o mercado é grande na questão de imagens, de fotos, de Facebook, de Instagram, de Google, de tudo mais. Você vai selecionando umas fotos, né? Algumas possibilidades. Às vezes a noiva chega com 2, 3 possibilidades e aí a decoradora vai montar e ela vai achar porque uma coisa é ela olhar a foto, outra coisa é ela olhar a montadinha. Então ela provavelmente já tem que mandar essa referência para a decoradora um pouquinho antes dela marcar essa reunião de escolha, para que a decoradora também providencie aqueles tons de flores para que no dia que ela chegue ela tenha lá essas opções para escolher. E aí ela vai juntando esse material para no dia, ou manda antes para a decoradora, não sei cada um como tem essa questão, né, de escolha, mas ela tem que levar uma referência. Eu acho importante, às vezes ela consegue ter referência de eventos feitos no próprio espaço que ela vai casar, né? Eles têm o Facebook do próprio espaço que vai casar, e ela vê uma decoração de uma noiva e fala, nossa, eu gostei dessa. Eu já cheguei a escolher decoração, porque faço isso também na minha profissão, é uma das coisas que eu faço e gosto muito de fazer, que é decoração e comprar as flores, né? E cuidar disso pessoalmente. De uma noiva visitou o espaço num dia e viu uma decoração que ela olhou o espaço e adorou, tipo, casaria agora com essa decoração. Comum, muito comum. Né? E aí ela fotografou. Assim que eu imaginei, elas falam. E aí ela fotografou e no dia ela chegou pra mim e falou assim, dona Ana, a senhora não tem o relatório do casamento dessa noiva que foi tal dia? Aí eu fui procurar, achei, ela falou, então, só dá pra mim assinar. Eu quero isso. Quer dizer, foi a noiva mais fácil que eu escolhi decoração na vida. Né? Eu pude fazer exatamente o que eu tinha feito para outra noiva, tipo um ano depois, e ela falou, olha, eu vim só para a senhora imprimir aquele relatório para me assinar. Então, assim, às vezes né, coincide da pessoa chegar e gostar exatamente daquilo que ela está vindo e tipo, posso casar agora que ela tem o meu gosto, né? É engraçado, eu vejo direto as noivas chegando para conhecer o espaço, ou vindo depois de um tempo que fechou. Ela falou, nossa, mas era assim que eu queria. E fica, né, assim, né, às vezes é até inexplicável, porque toda decoração é uma decoração diferente, né? Diferente. E aí chega lá naquela que ela pediu, eu acho curioso. Às vezes o importante também no dia, se tiver condições de dar uma passeada no espaço, dar uma olhada do que está sendo feito, ou do que foi feito, se é num dia de evento, que ela também já tem uma boa ideia de como vai ficar o dela, né? Isso é fácil. Porque a noiva, ela só vai ver a decoração na hora que ela estiver entrando para casar. Isso se ela não estiver tão nervosa e ela conseguir ver. Que normalmente as noivas conseguem ver tudo, né? Essa questão que, a noiva está nervosa e não vê nada, isso não existe. A noiva vê ela muito sabe que ela bem. Escolheu, ela sabe. Ela sabe. Eu lembro que uma determinada ocasião, uma noiva, eu tinha um lugar onde eu tinha uma varanda e o corrimão era branquinho e eu sempre enrolava o Smile Life e colocava um arranjo nesse corrimão, dessa varanda, na horizontal. E uma noiva falou pra mim, dona Ana, eu acho que no horizontal as pessoas não vê esse verdinho. A senhora não coloca no vertical, na coluninha que desce pra varanda? Falei, tudo bem, coloco. E assim, eu nunca tinha colocado, né? E aí no dia do casamento, conforme tava, né, ela me pediu, eu fui lá e coloquei bonitinho, no vertical, do jeito que ela queria, né? No vertical. E
Aí ela casou tal, e aí quando ela acabou de casar, ela me encontrou no espaço e falou, nossa, dona Ana, a primeira coisa que eu vi quando eu estava descendo para casar é que a senhora tinha colocado exatamente como eu pedi, o verdinho na coluna vertical. Eu falei, realmente você me pediu. Aí, a partir desse dia, eu falei, não, a noiva vê o que ela pede, Sim. né? Ela pediu detalhes, aquilo é importante, então esses cuidados são importantes, assim. E aí fiz exatamente como ela pediu. Então a noiva vê assim, embora ela só vai, né? Antes ela não consegue ver a decoração toda pronta. Então quem vai ver é alguém que está olhando, que está ali, né? Então às vezes alguma noiva chega para visitar ou para ver uma decoração, acaba olhando e acaba gostando. Isso acontece muito. E qual que é a melhor hora para visitar e ver a decoração pronta no dia que está tendo um evento? Qual que seria o melhor horário para chegar no espaço para ver realmente os detalhes referente à decoração ou outras coisas do espaço também? Mas você me pergunta da noiva que está casando ou da noiva que está indo para escolher? Isso. Sempre combinar com o decorador, né? Ver a disponibilidade que ele tem e se isso não vai impactar, não vai atrapalhar no evento que vai acontecer. Uma hora antes do casamento ela consiga ver isso. Mas acredito que isso tenha que ser combinado com o decorador, com o pessoal do espaço, para ver essa disponibilidade de horário e se ela pode ir ou se não pode, se tem alguma questão ou não. Esses cuidados têm que ser muito bem avaliados. Certo. E aí, falando de épocas, então, de flores, da escolha de decoração, depende muito se as flores são da época, né? E quais as flores das épocas, assim, que você pode falar pra gente? Olha, hoje o mercado a gente encontra quase todas as flores o ano inteiro. Não tem muita dificuldade, porque algumas flores que não se produzia no campo, eles acabam produzindo estufa para ter todas as flores o ano inteiro. Mas tem sim uma época que é de menos variedade, por exemplo, as rosas, por exemplo, que são rosas de campo, se pega uma época que é muito calor, elas já abrem mais rápido, então tem que tomar mais cuidado. Você coloca a rosa só no dia na hora que vai pôr o arranjo na mesa, ou você coloca antes, mas guarda o arranjo na câmera, né? Na câmera fria para ela não abrir. Então, alguns cuidados tem que ter. Se é no inverno também, se dá alguma geada, algumas flores de campo acabam morrendo. Então, não é toda flor que você tem o ano inteiro. Mas, normalmente você tem o ano inteiro. Rosas, gérberas, lisianthus, essa haste, né, do caminhozinho de haste você acha o ano inteiro. Gipsofila, astromélias, né? Você acha durante o ano inteiro. O lírio também você acha o ano inteiro. Agora o lírio ele tem uma coisa muito interessante. No inverno ele não abre muito fácil. Então uma noiva quer um buquê de lírio no inverno e aquele lírio não abre. Qual que é o segredo? Gelo. Colocar o lírio na água quente. Porque ele vai sentir o calor e ele vai começar a abrir. Não pode deixar ele na câmera, por exemplo, ele não vai abrir nunca. Ou até comprar de uma semana para usar na outra, né? Então, quando você tem uma programação que a noiva quer um buquê de lírio e é no inverno, você compra numa semana, guarda, porque aí na outra semana ele vai estar aberto. A gente tem algumas... Ou até abrir com a própria mão, né? Pegar lá e abrir ele um pouco antes, soltar para que ele, no dia seguinte, ele esteja abertinho. Então, tem algumas técnicas aí bem interessantes, né? É igual a hortênsia também. A hortência, para ela ficar mais tempo bonita e não murchar, você tem que cortar, colocar um fogo no pezinho dela, porque ela vai achar que ela vai morrer, aí ela se abre e você põe ela na água de novo, ela dura mais tempo também. Então, mexer com flores tem alguns segredinhos que ajudam a você ter flores o ano inteiro, né? Você poder usar as flores o ano inteiro. É lógico que se você chegar num pleno verão de janeiro, fevereiro, você, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem tulipa. Então, nesse período não tem, né? Agora, a partir de final de abril, maio, até agosto, setembro, você consegue as tulipas. Agora é uma época de muitas tulipas, então tá bem, bem bacana. Algumas flores também, por exemplo, são bem específicas próximo ao Dia das Mães. Por exemplo, orquídeas de corte, né, que é o que a gente compra para montar em arranjo, você já não tem, né? O fornecedor já está produzindo para vender no Dia das Mães. Então, véspera do Dia das Mães é um período que é bem complicado você comprar flores. A não ser que você tenha um fornecedor de muitos anos, então o fornecedor
já sabe, você já faz o pedido antes. Rosas vermelhas, né? Tem essa questão próximo dia dos namorados também, já é mais difícil de você comprar, às vezes estão mais caras. Então, tudo são coisas que tem que ser bem conversadas para você poder montar uma decoração bacana. Porque quando a flor é de época, além dela estar mais bonita, ela também tem preço melhor, você consegue colocar mais quantidade na tua festa, né? Por exemplo, girassol. Girassol é uma flor mais de verão. Hoje se produz até um pouquinho no inverno também, mas não é tanto quanto se produz no verão. Copo de leite. Copo de leite também, ele é de meia estação. Às vezes no verão mesmo, no pico do verão, você não encontra copo de leite. Você vai encontrar de maio até novembro, dezembro no máximo. Janeiro, fevereiro, as épocas de dezembro, épocas mais quentes, você já não encontra copo de leite. Aí assim, não dá para você fazer uma decoração toda de copo de leite. Mas dá para você colocar algum detalhe. Um ou outro, um fornecedor muito antigo que você tenha contato, ele consegue te trazer. Mas se você quiser fazer uma decoração toda de copo de leite, a época é setembro, outubro e novembro. São épocas mais específicas que produzem bastante. Então, tem muitas flores que são bem específicas na época, mas aí o decorador também vai poder te orientar em relação a isso. Agora, aquela tabelinha que você acha na internet, no Google, falando as épocas, nem sempre elas são verdadeiras, porque o que acontece muito? Acontece muito de como é o clima, né? Como se passou 100 dias sem chover, no inverno, por exemplo, do ano, né? é uma coisa. Se é um inverno que choveu e não fez tanta, né, não choveu, não deu geada, já é uma outra coisa. Então, depende muito. Por exemplo, teve aquele ano de seca que os produtores não podiam nem regar as plantações, porque estava proibido, né? Que ficou aquela seca grande que deu aqui em São Paulo. Então, acabou ficando difícil alguns tipos de flores. A gente conseguia comprar, mas porque, né, se você tem um contato muito antigo, ou também o fornecedor dá preferência para você, mas uma pessoa que chega nova no mercado, ele não tem para vender. Então, isso varia muito. Então, a ideia de você escolher a decoração mais próxima do casamento, tipo aí 2, 3 meses, vai te dar um feeling também de como está o mercado, né? Porque todo decorador, ele vai ao Ceasa comprar, né? Não tem outra fonte, né? Ou vai ao Ceasa ou vai Os outros do Brasil, do mundo, vamos do mundo, onde tem os fornecedores onde tem os fornecedores. E aí lá você vai saber o que tem, o que está tendo daí um mês ou daqui 2 meses. E uma coisa interessante, que como isso depende da natureza, né, da questão da natureza, nenhum fornecedor se compromete com você a entregar uma flor daí um mês. Ele tem o que está ali, ele não se compromete. Você fala, eu queria para daqui 2 meses, ele fala, olha, mais próximo eu te falo, tipo 15 dias ele fala, porque a flor se esquenta, ela floresce, ele tem que cortar, cortou, tem que usar. Se tá frio, ela não abre, tem que esperar o tempo esquentar para ela abrir. Então, assim, eles não se comprometem porque não depende deles, depende da natureza. Então, a natureza nem sempre você pode contar aí que ela vai te atender exatamente como você quer. Então, tem umas programações que realmente tem que ser feita com cautela. E pensando nisso, então, a escolha mais segura seria escolher para decoração flores que tenham produção próximas ao espaço, né, onde que ela vai casar, até isso pensando em outros lugares do Brasil e tudo mais. Tem as flores da região, né, aquelas que estão ali mais próximas, que vão ser mais certeiras de ter mesmo, né, na época que ela quer. Com certeza, assim, as flores da região são as que são mais fáceis de você encontrar. Que, assim... Vão estar maiores, mais bonitas. Maiores, mais bonitas. Mas, normalmente, acho que para todo o Brasil, tem muita produção aqui em São Paulo. Agora, parece que pro lado do Nordeste também está tendo. Mas precisa ver o que eles produzem lá, né, na região. E aí, optar pelos que eles têm lá na região para poder usar. Isso é interessante, você usar o que tem próximo. Fica mais barato, fica mais fácil. E a outra questão de decoração, a questão de cor, por exemplo, eu sempre falo que nem toda flor tem toda cor e nem toda cor tem toda flor. Então, existem flores específicas para determinadas cores. Por exemplo, uma decoração vermelha. Se a noiva não gosta de rosa vermelha, ela fica com menos possibilidades. Ela tem a gebra e a astromélia vermelha, um cravo. Então, ela já foge uma cartela de cor de uma variedade grande, que é a rosa, por exemplo. Né? Então, quando você fala em cor, você precisa pensar se tem a flor naquela cor, né? Igual decoração azul, existem quase nada de flor azul.
Só hortênsia, e quando é época de hortênsia, às vezes ela não é azul, às vezes ela é meia roxinha, né? Então, aí tem que pintar rosa, usar spray, é uma possibilidade? É, mas já não é uma possibilidade, não é uma coisa natural, né? Então, algumas flores você tem que ver se tem no mercado, se você encontra aquela cor. Não adianta você levar uma cor de um tecido e achar que você vai encontrar flor naquela cor. Não necessariamente, às vezes tem um tom mais claro, às vezes sai um tom mais escuro. Essa variedade também de semente, de muda, também tem mutação, às vezes muda até a própria cor, assim, dependendo da flor. Então são coisas também que o decorador vai poder orientar. E tem quantidade mínima de flores para ficar bonito no casamento? Acho que não. Não, porque assim, o que você decorar, se é o teu gosto, se é o estilo que você quer, pra você aquilo vai estar legal. Então, assim, você gostou daquilo, as pessoas não vão falar tem muito ou tem pouca flor. É óbvio que uma decoração com muitas flores, ela vai chamar muito mais atenção sobre as flores. Mas também o investimento é muito maior, né? Quando você faz uma decoração com pouca flor, mas de bom gosto, tudo no lugar, bonitinho, com peças, ela também vai valorizar e vai harmonizar com o estilo da festa que você está montando, né? É o que eu falei no início, você pode fazer uma decoração de margaridinhas, que é linda, que é a flor barata que você acha no mercado, e que fica lindo também. É o estilo, é o horário que vai dizer, né, para você, se isso vai combinar ou não. E a pessoa que vai estar te orientando, o teu decorador, com certeza. Eu vi um exemplo de umas florzinhas penduradas na cadeira, assim, amarradas na cadeira, né, do lado da cerimônia. E uma decoração simples, era basicamente só isso, algumas peças no chão. E ficou bem legal, assim, ficou bem de bom gosto. E ela amarrou, acho que uma fitinha colorida, meio rosa, acho que era. E eu sempre lembro desse exemplo. Eu falei, pô, olha, uma decoração com o mínimo possível de flor e lindo, assim, né? Ficou bem legal, um espaço legal também. Né, simples e bom, e não teve custo quase nada, né, nessa decoração. E como que a noiva pode identificar as peças e flores escolhidas para decoração e as que são à parte? É uma dúvida muito presente das noivas. Ela precisa, assim, quando ela for fechar a decoração, né, se o espaço já oferece, junto com outras coisas, ela tem que ter um relatório especificando que tipo de peça ela pode usar. E aí, quando ela for... Porque, assim, às vezes o acervo dessa empresa é e às vezes elas veem umas fotos que é uma outra coisa que essa empresa não tem. Então, ou ela se adapta a decoração a usar aquilo que a empresa que ela contratou tem, ou ela tem a opção de alugar no mercado e levar. Né? Ou de comprar, de repente, se às vezes ela quer alguma coisa que os convidados levem embora, ela pode comprar algum suporte para fazer o arranjo e cada um já leva o arranjinho da mesa embora. Que isso acontece normalmente, né? Mas ela precisa estar, quando ela fechar essa decoração, ela tem que perguntar, tem que se levar um relatório para ela saber se a empresa tem aquele material ou não. Porque o acervo de peças, o acervo de possibilidades de arranjo é muito grande, né? E até são diferentes estilos de um decorador para outro. Tem decorador que trabalha num estilo, tem decorador que trabalha com outro estilo. Então também isso varia bastante. Né? Ela precisa se informar antes ou até quando for escolher conversar direitinho e ver. De repente o que a pessoa tem atende e ela consegue fazer, com certeza. E as noivas perguntam muito sobre arco de flor, que é uma coisa que chama a atenção delas, assim, principalmente nas fotos quando a gente posta lá. E onde que dá para usar esses arcos de flores? Normalmente um arco ele é colocado para usar numa entrada, né? Ou na entrada da cerimônia, ou na entrada do salão, ou atrás do altar, ou no caminho onde ela vai passar. De repente a noiva quer 3 arcos e quer passar embaixo dos arcos. Eu já fiz vários casamentos com decorações que se fazia 3 arcos de flores e a noiva passava pelos 3 arcos de flores. Isso é o que eu te falei, no começo, isso está voltando novamente, né? A gente fazia muito arco de flores, parou por uns 10, 15 anos e agora parece que está voltando de novo essa questão de arco de flores. Mas ele é lindo e pode ser colocado, não digo em qualquer lugar, mas num lugar de presença, num lugar que as pessoas vejam e principalmente que os noivos passem embaixo, né? A noiva passa quando casa, quando volta, quando o noivo passa, o arco é feito para você passar embaixo. Ele não pode ser um arco encostado atrás de uma mesa do bolo, por exemplo. Eu acho que não tem sentido, que o arco
Eu acho que ele deve dar sorte, né? Porque o pessoal quer passar embaixo do arco. Eu sempre vi arco para passar embaixo, nunca vi, né? Mas dá para fazer também, no fundo de altar. Mas eu acho que passar embaixo do arco é mais interessante, né? Mais legal, né? Mais legal, né? E as paredes de flores? A gente vem muitas vezes também perguntando quanto que é, como é que faz. Quando que você acha que deve ser usado a parede de flor? Então, eu acho que deve ser usado dependendo do orçamento da noivinha, porque dependendo do tamanho do arco, o investimento de rosas é muito grande. Tem alguns que até colocam rosas artificiais, eu não vou te falar muito sobre isso, porque eu não trabalho com a flor artificial, nunca trabalhei, mas é possível também. E aí faz uma parede de entrada, no espaço próximo ao jardim, onde as pessoas vão usar aquele fundo para fazer fotos, né? Alguns espaços não tem necessidade, às vezes já tem uma própria natureza bonita, um próprio parede verde, né? E aí não precisa. Mas eu acho bonito, assim, para tirar foto, né? É bem bonito. Agora, dependendo do tamanho do arco, o investimento não é barato, porque tem que colocar muitas rosas e fica bem bonito. Se você fazer um arco cravejado de rosas, você gasta muita rosa. Parede, né? Uma parede, né? Uma parede, um painel. Uhum. Tem várias formas de montar. Atrás da mesa do bolo. Atrás da mesa do bolo também é uma possibilidade. Cerimônia. Atrás da cerimônia, sim. São lugares assim de destaque. Na verdade, você vai investir num painel para você ficar com ele em evidência, né? Num espaço em destaque para que todas as pessoas vejam. E como que é a entrega do buquê normalmente? A entrega do buquê normalmente se entrega próximo ao horário do casamento, né? Se essa noiva for casar numa igreja, eu acredito que alguém passe na floricultura, leve esse buquê, ou a própria decoradora da igreja já deixa esse buquê lá e entregue para ela. O buquê, eu acredito que o cuidado é o maior possível, né? Pelo menos, as flores que a gente compra para buquê, a gente já tem um espacinho separado só para elas ficarem guardadas, separadas das demais. Normalmente é uma flor mais delicada, é uma flor que não pode amassar, é uma flor que não pode ficar sem água, não pode murchar, né? O buquê é uma coisa muito, muito especial, assim. Eu acho que o detalhe mais mimoso da festa é o buquê, porque a noiva, né, tá toda linda lá com o vestido e o buquê tem que estar maravilhoso. E ele deve ser entregue assim e feito, acredito, no máximo aí uma hora, meia hora antes do casamento. Entregue para noiva só, entrar com ele, tirar foto no carro e entrar com esse buquê bem bonito, até porque ele tem que durar bastante tempo, né? Porque tem a cerimônia, depois tem a festa, e aí várias fotos vão ser cenários junto com esse buquê. Então, se ele ficar pronto muito tempo antes, a tendência dele não é ficar perfeito, porque ele não vai estar na água, ele não vai estar na geladeira, ele vai estar, né, aí passeando junto com a noiva. Então, quanto mais fresquinho, mais na hora ele for feito, mais tempo ele vai durar. Pensando nisso, então, as noivas devem levar para o cabeleireiro o buquê? Eu não gosto. As minhas noivas eu, não deixo. Porque vai voltar todo feio, todo murcho, porque é muito tempo deixar um buquê no cabeleireiro. Uma possibilidade era que se faça um outro buquê, ela leve esse buquê para tirar foto lá, se é o desejo dela, tirar foto no salão. Mas eu acho que ela vai ter tantas outras possibilidades de fazer fotos com esse buquê depois do casamento, entrando para o casamento, que não necessariamente ela precisa levar esse buquê para fazer a foto no salão. Às vezes num cenário melhor, né? Então, ela tem outras coisas para fazer. Ela pode ir no salão, ela faz fotos sem o buquê, ou leva um outro buquê, contrata com a empresa um outro buquê só para o salão, mas o buquê dela entrar no altar tem que estar ali fresquinho na hora, não deve ser feito 2, 3 horas antes, porque a noiva vai ficar no cabeleireiro no mínimo 3, 4 horas. E aí esse buquê vai ficar exposto o tempo todo lá, depois ainda vai vir para a festa, ficar mais 4, 5 horas na festa, ele não vai aguentar. Não tem nenhuma flor que aguente, a não ser uma coisa artificial ou de pedras, mas de flor natural não aguenta. E aí vai ficar feio nas fotos do casamento, né? Eu já recebi noivas que vieram com buquê prontos de outros lugares, que chegava no sítio para casar e eu desmontava e trocava as flores para fazer de novo, que estava tudo murcho, né? Às vezes comprava buquê fora, tanto que foi uma das coisas que eu comecei a fazer buquê, né? Eu não fazia buquê, eu fazia... Como que você começou a fazer buquê? Então, eu comecei a fazer buquê porque eu via que as noivas chegavam para casar com aquele buquê já todo murcho, a gipsofila então estava toda murcha, e eu falava, nossa, vai casar com o buquê todo murcho, né?
Aí eu tentava mudar, aí eu falei, não, vou começar a fazer o buquê aqui no local, porque eu entrego o buquê fresquinho. E aí eu comecei a fazer o buquê. E uma vez eu não tinha ninguém para fazer o buquê, eu nunca tinha feito logo no começo, e eu pedi para um colega de profissão que trabalhava num comércio do lado, se ele fazia o buquê. Ele me prometeu que ia fazer o buquê. Tudo bem. E aí eu esperei o cara ir para fazer o buquê, o cara não apareceu. Nossa. E assim, eu não tinha como ver, né? Hoje você vê na internet montando buquê, naquela época você não tinha como ver. E aí era um buquê de rosas vermelhas, nunca me esqueço disso. E aí eu limpei as rosas e comecei a montar uma do lado da outra e tal. Amarrei, mostrei pra noiva, ela falou, ai que lindo. Eu falei, pronto, não preciso mais de ninguém para fazer buquê pra mim. E eu comecei a fazer o buquê assim, autodidata mesmo, nunca aprendi, enfim. Aí as noivas vêm com as fotos, você vai montando e aí de lá pra cá eu faço e fiz muitos buquês para muitas noivas, né? Muitas noivas eu fiz o buquê, entreguei. E até hoje eu vou comprar as flores no Ceasa, separo, olho. A flor do buquê é aquela flor que a gente compra separado, que você manda o carregador levar separado para o caminhão. Nunca é como as demais flores. Até porque as outras flores é muita quantidade, né? Se uma florzinha amassa a outra, você substitui facilmente. Agora, a flor do buquê, normalmente, não é uma flor que está no casamento. Né? Então, não é uma flor que você está usando em toda a decoração. Então, ela tem mesmo um cuidado muito especial. Sempre o maior detalhe é com o buquê. Eu falo que é o bebezinho da festa, é o buquezinho. Tem que estar sempre cuidando. E esse buquê da noiva, ela deve jogar quando vai jogar para as solteiras? Acredito que não deva jogar, porque ele vai se desmontar tudo, né? Porque a mulherada vai avançar no coitado do buquê, né? Então eu acho que um buquezinho menor, só simbólico, amarradinho de flores pra jogar, pra felizada, que pegar aquele buquezinho, então ser a dona de receber o buquê da noiva. Às vezes a noiva faz isso, às vezes a noiva não quer entregar o buquê, quer levar para pôr num quadro, para secar, então ela entrega alguma outra coisa, um Santo Antônio, ou entrega um outro buquê para a noiva, mas o que jogou normalmente não fica, não dá para levar. Até porque são formatos diferentes, né? Aqueles mesmos de cascata não tem nem como jogar, porque ele tem outro peso, né? Não dá para ficar desajeitado, se jogar ele vai cair meio... Não. Buquê que você entra, normalmente não se joga. A não ser que você faça um outro tipo de brincadeira, que às vezes é da fita, que vai cortando a fita, né? E aí vão por eliminatórias e tal, aí você entrega. Você não vai jogar, então você vai entregar o buquê. De repente é uma caixa com uma chavinha, que aí entrega as chavinhas, e aí quem tá com a chavinha premiada lá vai ganhar o buquê. Então existem alguns formatos que elas acabam levando o próprio buquê da noiva. Mas o tradicional jogar não funciona. Ele não vai ficar perfeito, não vai dar. E quanto tempo antes a noiva deve decidir a decoração? Acredito que entre 2 meses, aí, mais próximos do casamento, não digo a cor talvez ela possa já ter essa ideia, até porque às vezes ela quer ver a combinação de outros detalhes da festa. Mas a escolha de flores tem que ser um pouco mais próxima, até porque ela vai saber, o decorador vai poder falar para ela as flores de época, o que vai ter naquela época, quais as possibilidades, então vai estar mais perto do casamento dela, ela tem como alinhar melhor essa questão das flores. Então não necessariamente tem que ser muito tempo antes. E até porque talvez ela vai escolher uma flor e chegar lá um ano depois, ou sei lá, 6 meses, ela não vai encontrar aquela flor do jeito que ela queria. Né? E às vezes a própria tendência muda, às vezes muda alguma coisa de decoração, né? O mercado de decoração muda muito, às vezes ela vai ver uma coisa e vai gostar. Então vai juntando o material, mas deixa para fazer um pouco mais próximo. E a questão das forminhas, as noivas devem levar? Como é que funciona? As forminhas de doce, eu acho que elas valorizam a mesa do doce, né? Elas dão movimentos, elas enchem um pouco mais e elas têm que estar, obviamente, combinando com a decoração, né? Tem que estar combinando com a cor da decoração. Acho que, se possível, levar, acho que só vai enfeitar mais, só vai valorizar mais a mesa. E aí, com relação à paleta de cores, que é uma coisa que normalmente nós homens não sabemos muito como é que funciona, como é que deve ser usada isso na decoração? Olha, ela vai usar uma paleta da cor que ela gosta mais, que eu falo desde o começo, né? A noiva ela tem que usar a cor que ela gosta, que ela vai se identificar muito melhor quando ela olhar a decoração sendo uma flor, uma cor que ela cor principal que ela gosta, né? Então, assim,
dá para se misturar várias paletas de cores. Quando você vai casar de dia, num campo, você vai fazer algumas coisas, vai fazer colorido, você pode usar todas as flores, todas as cores, o colorido, né? Normalmente, uma paleta de cores, por exemplo, do bordô pro rosa mais claro, são 3 cores, né? Você também não tem por exemplo, laranja com amarelo, são uma paleta de cor que combina. Se você quiser colocar um vermelho, também fica bom, mas não é uma paleta de cor assim que segue as mesmas cores, né? Então, assim, a paleta que tem mais possibilidades é a paleta do rosa, que ele tem vários tons de rosa, né? Então você pode montar a decoração com vários tons de rosa, chegando até o bordô. Então você consegue fazer uma paleta nesses tons. Os tons laranjas com amarelo, você consegue alguma coisa mais terracota, mais coral, então você também consegue uma harmonia de cores. Agora, as cores assim que são mais clichês, né, que são muito tradicionais, é a cor vermelha, quando você trabalha sempre com a mesma cor, e é uma cor que nunca cai de moda, né? Um buquê vermelho, uma decoração vermelha, ela nunca sai de moda. Ela sai por um período, mas não passa aos 6 meses, um ano, ela volta de novo. Então é uma decoração que você não erra. É a decoração toda vermelha, ou a decoração branca com folhagem, que a gente chama verde e branco. Na verdade, é a decoração de flores brancas, que é uma ótima opção de escolha. Porque a flor branca você tem, na maioria das flores, da variedade, todas elas você encontra branca. Então você encontra rosa branca, gerbera branca, lírio branco, astromélia branca, margaridinhas brancas. Então você tem orquídeas brancas. Então a flor branca, assim, você tem uma infinidade de variedade de flores que são brancas, que é diferente de uma flor vermelha, de uma flor amarela, né? A rosa também você tem uma variedade maior, porque ela muda por exemplo, de uma rosa para uma astromélia, rosa, só muda o tom. Então você tem os tons sobre tons, fica legal você fazer um mix de flores rosas, né? Que é uma paleta mais homogênea, vamos dizer. Agora, a tendência, assim, que você nunca erra quando você escolhe ou o vermelho ou o branco. Isso é muito tradicional. Isso é desde da minha avó, da avó que usava a florzinha de laranjeira, né? Que era para fazer o buquê das noivas, é feito com flor de laranjeira. Então, era o que elas tinham, né? Então, quando você diz aproveitar o que tem, é exatamente isso. Elas usavam, as laranjeiras davam flor e elas usavam aqueles galinhos e montavam o buquê para a noiva entrar. Tem uma outra planta que, inclusive, eu sei que a tua avó casou, porque ela me contou, é uma flor que dá no jardim, que é tipo como se fosse uma bromélia, e ela dá um pêndulo com um monte de florzinhas brancas. E aí é tipo um cacho, você corta e aquilo é o buquê, e ele é lindo, né? Inclusive eu tenho no sítio lá. Ele é bem bonito, e a avó casou com aquilo lá. Então, assim, as pessoas usavam o buquê, o que elas tinham no jardim, né? Então, esse era feito o buquê da noiva. Sim, com o que tinha, né? Com o que tinha, né? E quais são os acessórios para daminhas e pajens? Olha, existem para eles entrarem para a cerimônia, né? Isso. Então, eles podem entrar com plaquinhas dizendo coisas, eles podem entrar com buquezinhos, eles podem entrar com um cachorrinho, eles podem entrar com a própria aliança, né? Que vai entregar, eles podem entrar com cesta com pétalas, pode entrar com um coraçãozinho feito de gipsofila, né? Que é um arquinho de gipsofila com as aliancinhas penduradas. Existem bastante opções aí. Pode entrar com aquele porta-joia antigo da vovó, que a noiva quer colocar aliança para entrar. Eu já fiz muito casamento que a gente pegava um ninho de passarinho, que às vezes achava no sítio, colocava aliança, então entrava com um ninho de passarinho com aliança dentro. Então, as tiarinhas, tem né? umas tiarinhas para o cabelo das daminhas, tem só uma florzinha encaixada com grampinho também, para fazer um detalhe, florzinha natural. Isso tem bastante possibilidades aí, até para a própria noiva, né? Flores no cabelo é muito bonito, mas tem que ser no inverno, tem que ser num período que não é muito quente, porque se for um dia de verão, flor natural no cabelo vai murchar muito rápido. Só se ela usar uma coroa, algum arco, alguma coisa, uma guirlanda só para casar, e depois para festa ela trocar e colocar um outro acessório, ou nem colocar nada, deixar só o penteado normal. Então isso dá para fazer. Agora, usar um arranjo de flor
no cabelo para ficar no verão, uma festa inteira, normalmente a flor vai murchar, né? Poucas são as flores que aguentam um pouco mais. A gente, né, até estuda algumas possibilidades de algumas flores que aguentam mais, mas, por exemplo, uma gipsofila, uma flor pequenininha, uma mini rosa, elas não aguentam. Uma orquídea às vezes aguenta um pouquinho mais, mas também não é todo esse período. Então tem que ser no inverno, que aí você tem um pouco mais de chance do teu cabelo não ficar com a flor toda murcha. E quando usar lapela, flores na lapela para noivo e padrinhos? Quando usar e quando não usar? Olha, eu acho que não tem essa coisa de quando ou não. Eu acho que é uma opção de escolha, né? Você pode deixar o lencinho tradicional ou você pode pedir para o decorador fazer o buquezinho de flor. Eu acho que as duas possibilidades atendem muito bem. Só precisa ver se vai fazer, se vai pôr com alfinetinho, se não vai ficar feio, se vai ficar torto. Tem que fazer com cuidado, bonitinho, para ficar arrumadinho. Eu acho que esse é o maior detalhe. Fazer ficar bonito, né? Ficar tudo arrumadinho, tal, bonitinho. Não fazer com uma flor muito grande, por exemplo, que não vai ficar bem. Então, um cravo, um mini lisianthus, uma gipsofila, uma astromélia, né? Então, até uma mini orquídea fica muito bonito. Agora, uma flor muito grande já não vai ficar elegante, né? E sempre colocar assim, os padrinhos com um formato e o noivo, de repente, diferente. Então, eu acho que o noivo não tem que usar a mesma florzinha que foram usados os padrinhos, até porque a roupa dele é diferente. Então, você tem que ver o que vai combinar com a roupa que ele está usando, o que vai ficar bom, né? Então, tem que ter essa diferença aí. E aí, quais são as cores e tipos de tapete para cerimônia? Olha, hoje está se usando bastante esse tapete espelhado, que as noivas gostam de colocar. Eu acho que eles combinam muito com a noite. Eu acho que o dia não seria uma primeira opção, né? Para o dia, se o lugar for um campo, se for mais rústico, você pode usar um tapete de sisal, que é essas telhinhas de praia. O tapete vermelho é muito tradicional, embora agora parece que ele está meio fora de moda, mas acredito que ele volte logo, porque ele é bem tradicional, o tapete vermelho. Tapete verde também se usa, né? E às vezes uma própria madeira, né? Um porcelanato de madeira, uma própria estrutura de madeira, você coloca num estilo mais rústico. E quem for casar ao ar livre, de repente a própria grama. A grama e umas pétalas de rosa num gramado, eu acho que, né, você pode entrar para casar bacana. Quem casa na praia usa a própria areia da praia ou uma esteira de praia. Então, assim, as tendências são bem variadas. Eu acho que vai combinar muito com o estilo que você combinar com o seu decorador, o estilo da decoração que você vai colocar. Eu acho que o tapete ele acaba gerando um complemento nessa decoração. Tem espaços que estão fazendo o mesmo piso do espaço, separando uma cor do restante do lugar? Eu acho que tem que ser uma passadeira de destaque, né? Você vai fazer um piso bacana, onde a noiva vai entrar, onde vai combinar com o altar e onde vão ficar as cadeiras, os convidados, um outro piso. Então você não necessariamente precisa mais de tapete, você pode usar o próprio, o que o espaço já te oferece, sendo de bom gosto, acho que está feito. E aí o que você falaria para as noivas que estão procurando, que estão escolhendo e tem dúvidas, né? A gente aqui está no objetivo de tirar as dúvidas das noivas e deixá-las também mais tranquilas. E aí, com relação à decoração, muitas noivas ficam preocupadas no dia da festa, às vezes esquecem o que escolheram, pede para o noivo tirar foto ou para alguma madrinha, alguma pessoa mais junto a ela, próxima a ela, tirar foto e mandar para ela enquanto ela está se trocando ali. Pode ser que isso aumente um pouco a ansiedade, né? O que você indicaria para elas? Qual seria a sugestão para elas fazerem uma decoração bacana e ficarem mais tranquilas no dia e poder aproveitar a festa? Eu acho que junto com o decorador ter uma harmonia, né? Ela ouvir às vezes o decorador, às vezes nas opiniões que ele tem, porque ele é a pessoa que vai poder dizer para ela qual flor vai estar melhor, qual época é melhor. E acho que junto, né? Eu acho que uma boa reunião, uma boa parceria com o fornecedor dela vai dar essa tranquilidade para ela, né? Confiar na pessoa que ela contratou. Ela tem que pesquisar, ela tem que saber quem é, ela tem que ver o trabalho dele. Sim, tem que fazer isso. Mas eu acho que no dia, até receber as fotos não vejo nada contra, mas de repente é uma opção da noiva ver ou não, porque de repente se é uma coisa que ela vai ver e vai se desagradar, isso já vai gerar uma tensão, né? E no dia não tem muito o que se fazer. Se ela escolheu alguma coisa que não
ficou do agrado dela, acho que porque isso não ficou muito claro. Então, eu acho que tem que estar bem claro, tem que estar bem escrito, tem que estar bem conversado e ver possibilidades de flores de época mesmo, que vão estar mais bonitas, que não vão estar murchas, né? Se é verão, tomar cuidado, porque até algumas flores, as flores no verão abrem muito mais, né? No verão a gente sempre fala que as rosas amarelas abrem muito, então optar por uma empresa que tenha câmera, por exemplo, para guardar as flores, então ter alguns cuidados nesse sentido. Mas eu acho que confiar na pessoa que vai decorar, acho que é o melhor caminho, porque não tem como ela ir lá e resolver essa questão, né? Eu acho que é uma questão bem difícil de eu te falar o que ela tem que fazer, mas eu acho que ela tem que estar confiante na empresa que ela contratou. Isso tem que ser bem escolhido com antecedência, com bastante cuidado, né? Assim que escolher, mas confiar mesmo. E se ela tiver a possibilidade de ir antes e dar uma olhada, ótimo. E aí, pontualmente, alguma coisa que não esteja, talvez a pessoa ainda consiga mudar na hora. Mas é muito difícil conseguir fazer isso na hora do casamento, né? E como são muitos itens, às vezes um detalhe vai passar, né? Isso tem que estar... A noiva ela precisa estar um pouco preparada, que se um detalhe não for exatamente, isso não vai mudar a festa, não vai mudar o momento, né? Tem que ter essa flexibilidade de que com muitos detalhes, algum detalhe pode não estar exatamente como ela queria, mas aproveitar a festa, não tem... E muitos convidados e todo mundo que vai participar da festa provavelmente não vai saber, né, que aquilo não foi o que saiu, né, de fora do que ela tinha escolhido, né? Então levar isso com naturalidade acho que é uma das questões mais legais, um jeito melhor de se lidar, né? Sim, eu sempre falei para as minhas noivas assim, tem coisa que só sabe eu, você e o noivo, né? Então só fica entre nós. Então eu acho que ter essa naturalidade, ter essa tranquilidade ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Você ter tranquilidade de repente ter que aceitar alguma coisa que não deu certo por algum motivo e depois tentar conversar sobre isso, mas ali no momento eu acho que a ansiedade assim é de se veio todo mundo, se está tudo certo, né? Eu acho que na maioria está tudo certo, né? Quando se escolhe empresas que são competentes no que faz e os noivos têm N possibilidade de escolher isso hoje no mercado, né? Acho que não corre esse risco, não. Dá tudo certo. Beleza? Então a gente encerra aqui. Segue a gente lá no YouTube, Buffet Caligari. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. A gente está gravando aqui vários episódios. Esse é o 5º sobre decoração. O nosso Facebook, Buffet Caligari. A gente também tem o Instagram, Buffet_Caligari. Eu sou Gui Caligari. Eu sou Ana Caligari e estou aqui para ajudar você a tirar as dúvidas aí sobre o seu evento. É um prazer. Até mais, um abraço.